Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos de volta ao primeiro Fórum Internacional de Arbitragem de Brasília. O evento conta com o apoio da Advocacia Murilo de Aragão, Advogados e Consultores, e da Nomos. E temos também como parceiro o Poder 360, que está fazendo a transmissão do evento em seus canais. Iniciando o painel da tarde, teremos um painel muito interessante, assim como os da manhã. Teremos arbitragem no direito tributário. Eu tenho a honra de convidar para participar do painel a desembargadora do TRF da 2ª Região, doutora Carmen Silva, o doutor Luiz Gustavo Bichara e o doutor Manuel Tavares. Boa tarde a todos. Devo dizer que não estou cometendo uma delicadeza de falar primeiro, que nós combinamos aqui, por orientação da desembargadora Carmen Silva e do Dr. Manuel, que eu seria o primeiro a falar. Portanto, eu queria agradecer aqui muito honradamente ao IBDL, na pessoa do meu amigo Murilo Aragão, dizer que é uma alegria estar aqui com os colegas para discutir esse tema da arbitragem tributária. E acho que a sociedade está bem representada aqui nesse painel, porque nós temos o Judiciário, a PGFN e um advogado de contribuinte, né? Então, podemos discutir esse negócio, eu acho que com alguma clareza. Eu não deveria, porque diz Nizanguanás que quem usa PowerPoint é porque não tem power nem point, mas eu trouxe aqui basicamente umas ideias no papel para que a gente possa tentar ilustrar um pouco esse cenário, né? Enfim, talvez os colegas não estejam muito habituados com essas informações, afinal, aqui é um evento de arbitralistas, né? Não de tributaristas, mas o cenário, em termos de perspectiva de cobrança do crédito tributário hoje, é muito feio, né? 2,7 trilhões de reais é o tamanho da dívida ativa. A própria PGFN qualifica, faz um rating e qualifica mais ou menos 1,7 trilhões como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Eu até pessoalmente acho que a solução para essa aqui é outra. Esse crédito deveria ser vendido, a PGFN deveria fazer o que todo credor de crédito podre faz. Mas esse é um assunto, eventualmente, para um outro dia. O que é importante a gente ter em mente aqui é o seguinte: a arrecadação hoje é de 39 bilhões de reais. 1,44% da dívida. Quer dizer, evidentemente, a arrecadação não serve à dívida. Só os juros incidentes sobre ela ultrapassam o valor devido. E eu quero deixar muito claro aqui que a PGFN tem feito um trabalho notável em termos de recuperação e em termos de melhoria desse número. 4 anos atrás, esse índice era 0,80. Né? Então, melhorou muito, melhorou quase 100%. Um trabalho realmente muito elogiável dos colegas da PGFN. Mas, mesmo assim, ainda é bastante insuficiente em termos de recuperação desse crédito. E aí, então, o que surge no cenário, acho que é a necessidade de a gente debater soluções alternativas de controvérsia. Né? Uma delas é a transação que vem funcionando muito bem. Né? Faço aqui uma homenagem de público ao Dr. Manuel Tavares, que é uma das pessoas que encabeça esse assunto na PGFN, e realmente, nos últimos anos, houve um diálogo, até diria, disruptivo com a PGFN, no sentido de a gente caminhar para fazer acordos que até 10, 15 anos atrás seriam coisas impensáveis. E o número não me deixa mentir, né? Quase metade desse potencial arrecadado deriva de transação. Então, acho que a gente tem aqui um cenário muito positivo. Mas não basta isso. Por quê? Porque, evidentemente, conquanto haja um campo enorme de transação, há casos onde os contribuintes e a Fazenda vão sempre litigar. E acho que a gente deve encarar isso com naturalidade, né, Murilo? Isso é da própria. Esse antagonismo é inerente ao próprio convívio empresarial, enfim. Agora, o fato é que as execuções fiscais hoje representam 34% total de casos a serem julgados, com uma taxa de congestionamento de 88%. Isso é um dado incrível. Quer dizer, a cada 100 processos que entram, apenas 12 saem. Ou seja, não preciso falar mais muita coisa para os colegas compreenderem que esse cenário é realmente de caos. E o tempo médio de duração de um processo que perpasse pela fase administrativa e judicial, segundo o CNJ, é de 21 anos. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, que o modelo faliu
acho que nós não precisamos mais gastar tempo. E o que fazer, né? Uma das alternativas, a mim me parece que deva ser uma discussão sobre arbitragem tributária, né? E eu acho que, claro, a arbitragem ela não vai servir para todo o caso tributário, mas para hipóteses onde haja uma grave divergência quanto à matéria de fato. Estou aqui um exemplo que é trivial: classificação fiscal de mercadoria. É claro que esse é um assunto que poderá ser enfrentado com tranquilidade numa arbitragem, né? Através de um painel composto por profissionais que têm uma familiaridade com esse assunto, que, no fundo, vamos ser francos, é até menos jurídico, né? E mais aduaneiro, enfim. Isso é só um pequeno exemplo. Então, eu acho que a arbitragem ela realmente poderia nos ajudar muito nesse tipo de coisa. E a gente tem um exemplo muito próximo de sucesso, que é o exemplo português. Desde 2011, Portugal tem arbitragem tributária e os colegas de lá reportam que isso tem funcionado muito bem, né? Atribuído uma celeridade maior aos litígios, maior segurança jurídica. Agora, lá há um teto de 10 milhões de reais, 10 milhões de euros, perdão, para a arbitragem tributária. Quer dizer, aqui no Brasil, acho que não resolveria o problema. E o que nós temos hoje no Brasil em termos de projeto para isso? Eu diria que basicamente 3. Há um de 2019 do então senador Anastasia, mas que eu pessoalmente não acho que é o ideal, porque ele limita a arbitragem a um momento posterior à constituição do crédito tributário, dificultando, então, que haja uma composição prévia, né? Só depois que o caso chegasse no judiciário. E há um outro, da senadora Daniela Ribeiro, prevendo exatamente o oposto, que deve ser anterior à formação do crédito tributário. Também não resolve muito, eu acho, né? E de maneira que eu acho que o que melhor se fez nisso até hoje, né, talvez com alguma, sem falsa modéstia aqui, né, Manuel, foi o trabalho da comissão de juristas que o Manuel e eu tivemos a honra de integrar, nomeado pelo Supremo e pelo Senado, que procurou reformular completamente o processo administrativo federal e a própria lei de execução fiscal, oferecendo ideias paralelas no sentido da cobrança do crédito tributário, dentre elas a arbitragem. E esse projeto, me parece que ficou bastante completo, porque ele contempla a possibilidade de que a decisão vá para a arbitragem antes ou depois do lançamento. Prevê outros detalhes, não tenho tempo aqui de passar por todos eles, mas uma coisa muito interessante é que prevê, inclusive, ter uma dosimetria para a redução da multa. Então, por exemplo, se o contribuinte optar por arbitragem até 15 dias úteis após o auto de infração, há uma redução de 50% da multa, né? A senadora Carmen Ciro sabe melhor do que eu que esse tema da dosimetria das multas tivesse sido trabalhado no Brasil, nós evitaríamos muito contencioso, né? Porque muitas vezes é possível que o contribuinte e fisco cheguem num consenso, no mais das vezes no Brasil isso é impedido por força da multa, que via de regra é de 75%, né? Então, essa questão da dosimetria parece ser, eu diria, muito interessante no sentido de podermos caminhar para um consenso. Esse projeto recebeu várias emendas, né, que eu procuro destacar algumas, né? É interessante, né? Um ponto crucial é o da formação do tribunal arbitral. Eu acho que é um assunto que a gente pode discutir um pouquinho mais aqui e que, sob o meu ponto de vista, talvez seja o mais importante nessa discussão. E aí há pontos de vista diferentes aqui com relação aos efeitos da sentença arbitral, naturalmente com a preocupação de que não se crie situações de violação à isonomia, né? Onde dois contribuintes estejam na mesma situação, mas uma eventual decisão arbitral possa criar uma discrepância nisso. Esse é um risco presente, é um risco que eu acho que nós devemos aprofundar, porque, como foi dito aqui pela manhã, é claro que esse risco também está presente no judiciário, mas é claro também que ele é minorado, evidentemente, através do caminho recursal, né? Pode até acontecer uma coisa julgada discrepante, mas, sobretudo, depois da posição do Supremo a respeito da coisa julgada em matéria tributária, esse risco é muito pequeno, né? Quer dizer, é difícil que um contribuinte receba, ao fim e ao cabo, um tratamento muito distinto de outros. Agora, com relação a essa questão do painel arbitral, eu acho que nós temos, eventualmente, aqui algo a oferecer até para o mundo arbitral, né? A seara tributária pode ter algo a oferecer, que é o exemplo do CARF. O que eu quero dizer com isso? Pré-operação Zelote, já se vão, acho que, mais de 10 anos, os conselheiros do CARF podiam exercer a advocacia. Num fenômeno, me parece, parecido com o que ocorre hoje na arbitragem, onde o sujeito pode ser
segunda, quarta e sexta árbitro e terça e quinta advogado. O que aconteceu? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Operação Zelotes, o escândalo de corrupção no CAF, mas eu não quero nem entrar no debate da corrupção, que isso, para mim, esse é caso de polícia. Mas, a par da corrupção, havia, evidentemente, um tráfico de influência indevido e, acho que, indesejado por todos os atores desse processo. Quer dizer, não é possível que o sujeito que era conselheiro abordasse um contribuinte dizendo que tinha uma solução para ele, porque ele poderia, dentre outras coisas, por exemplo, atuar num caso pequeno, formar a jurisprudência que seria útil ao seu cliente no outro. Isso é uma coisa escandalosa, né? E eu tendo a crer, inclusive pelo que eu ouvi aqui hoje de manhã, que isso tem acontecido no mundo arbitral. Então, o que eu acho muito importante é que a arbitragem tributária não importe essas mazelas da arbitragem comercial. E acho que o exemplo do CARF aqui é fundamental. E por que eu insisto nesse ponto? O que aconteceu pós-Operação Zelotes? A OAB editou um provimento, naquela época, inclusive, votei, era Conselho Federal e votei nisso, tornando o cargo de conselheiro do CARF incompatível com a advocacia. Então, se quer ser julgador, quer ser conselheiro, entregue a sua carteira. Não dá para ser, ao mesmo tempo, advogado e julgador. E acho que isso diz com a crise de confiança que nós falamos aqui hoje de manhã, pela qual passa a instituição da arbitragem. Que realmente não é possível que o contribuinte tenha uma dúvida sobre quem é seu julgador, né? Eu, quando adentro aqui a quarta turma do nosso TRF da segunda região, desembargadora, eu posso ganhar ou perder, como é da vida do advogado. Mas o que é importante é que eu ganho ou perco sem ter a menor dúvida que estou sendo julgado por um tribunal legítimo. E essa certeza, essa garantia, é que nós precisamos dar para a arbitragem, né? Sobretudo aqui no nosso caso, na arbitragem tributária. Não é possível que se admita ou que se importe esse chamado efeito porta giratória. E vejam, eu não estou aqui alegando que A ou B adotam práticas espuras, mas o que eu quero dizer, e contar com a boa vontade de vocês de compreenderem isso, é o seguinte: essa é uma questão da natureza humana, né? Então, se um advogado indica um árbitro recorrentes vezes, ele é um bom cliente daquele advogado. E a natureza humana, claro, vai fazer com que ele olhe para aquele advogado com outros olhos. Zaffaroni dizia que o homem neutro é uma impossibilidade antropológica, né? E é mesmo. Então, o sujeito que é advogado, tem um viés cognitivo indicado por um lado, ele vai ter uma tendência a julgar de acordo com quem ele indicou. E da mesma maneira, um PGFN, né, Manel? Eu também acho que ninguém da Receita ou da Procuradoria deva ser árbitro. Eu acho que árbitro deve ser uma carreira, eventualmente uma carreira de Estado. Agora, se não for uma carreira de Estado, que pelo menos seja incompatível com o exercício da advocacia, né? Eu acho que nós só vamos conseguir colocar de pé a arbitragem tributária se a gente tiver muito cuidado com isso. Não é possível que a gente dê esse passo sem uma confiança absoluta. E eu devo dizer que me impressionou muito a palestra aqui proferida há pouco pelo ministro André Mendonça, que o ministro disse com uma coragem e de maneira muito desabrida que o problema que aconteceu naquela famosa arbitragem da Petrobras gerou uma crise de confiança na administração pública brasileira, que não quer mais arbitragem. Acho que isso é o que de pior pode acontecer. Então, essa crise de confiança que afasta a administração pública da arbitragem, a meu ver, deve ser evitado a todo custo, né? Quer dizer, nós devemos evitar com que o sujeito possa, ao mesmo tempo, advogar e ser árbitro. E um dado importante, que a gente sabe que isso hoje acontece, sempre protegido pelo manto do sigilo, né? No Poder Judiciário, podemos ter todas as críticas que a gente quiser, mas está tudo público. Está tudo sob a luz do sol, a gente sabe o que está acontecendo, pode reclamar, talvez esteja até demais, né? A gente liga a televisão e só se fala em Poder Judiciário. Mas o fato é que está tudo lá, a gente sabe o que está acontecendo. Agora, a arbitragem, ela se esconde sob o véu da confidencialidade. A confidencialidade deve proteger a parte, não o árbitro, que quer num dia ser advogado e no outro ser árbitro. E há um ponto aqui que me parece crucial, já vou encerrar, que é o seguinte: o mandato do advogado, ele não se extingue naquele caso, né? O mandato do advogado, ele transcende os autos, transcende a própria procuração. O que eu quero dizer com isso? O advogado não pode defender as opostas em dois casos, né? Então, claro que isso deve estar acontecendo hoje na arbitragem. O sujeito é advogado numa arbitragem, tem uma tese. É árbitro numa outra, mas protegido pela confidencialidade,
ele se liberta daquela amarra deontológica, né? Isso me parece que efetivamente deva ser evitado, e eu só posso imaginar o caminho de se evitar isso se a gente instituir uma carreira de Estado, ou pelo menos uma incompatibilidade da função de árbitro tributário com a de advogado. Então, eu insisto muito nesse ponto, porque acredito que a arbitragem tributária possa ser uma ótima saída em termos de solução alternativa de controvérsia na matéria fiscal. Acho que a gente deve evoluir para isso, mas não acho que vai ser fácil. E acho que a gente tem que ter todo cuidado para que não se importe isso que eu estou chamando aqui das mazelas, né? Eu agradeço a paciência de todos e fico à disposição para a gente poder aprofundar mais o debate. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Bixara, pelos elogios e pela confiança depositada na PGFN. Vereadora Carmen, uma honra estar aqui ao seu lado. Tive a oportunidade de comparecer a uma palestra sua em Londres há 2 semanas e, de fato, foi magnífico ouvir a sua visão de mundo sobre desenvolvimento sustentável, sobre transparência. Só que eu não posso adiantar o tema da sua fala, provavelmente, que talvez tangencie esses aspectos. E queria agradecer demais a oportunidade do IBDE, na pessoa do Dr. Murilo Aragão, de estar aqui presente para poder falar um pouco sobre a arbitragem tributária, a percepção da PGFN, que muito me honra poder falar em nome do meu órgão hoje liderado pela doutora Nelise Lenzi Ruas, que é uma grande jurista e que tem encabeçado uma série de projetos que eu diria disruptivos e dando continuidade a tantos outros que geraram essa aproximação entre Estado fiscal e contribuinte que autoriza, permite, legitima a nossa presença hoje aqui nessa ocasião para falar de arbitragem. O primeiro ponto que eu acho que é importante falar sobre a PGFN, sobre o histórico da sua relação com o contribuinte, é que nos últimos 10 anos a gente avançou demais no que concerne a consensualidade e a realização da recuperação de ativos como política pública. E também na segurança jurídica para o cidadão, inclusive nos temas em que a fazenda resta vencida. Isso ocorreu, por exemplo, no julgado da tese do século, do ICMS da Baixa Facupis e da COFINS, e que todos os créditos, seguindo a regra de modulação fixada pelo Supremo, foram devolvidos, independentemente de ajuizamento de ação a todos os contribuintes após o reconhecimento da inconstitucionalidade. E esse ponto de inconstitucionalidade eu acho que é muito importante a gente deixar guardado aqui, porque toda a nossa atuação ela tem que estar sempre sob o império da lei. E é por isso que a gente se dedicou tanto a fazer um PL, a colaborar com os advogados, a colaborar com o Senado Federal e a colaborar com a comissão, que foi presidida pela ministra Regina e que foi coordenada pelo Dr. Marcos Lívio, de tentar fazer algo que parasse de pé, que fosse viável e que tivesse uma tramitação legislativa adequada, contemplando as diferentes visões sobre o Instituto da Arbitragem e as diferentes visões sobre o contencioso tributário. O contencioso tributário, eu acho que a primeira visão, e essa eu quero que todos guardem aqui, contencioso tributário virou política pública. Contencioso tributário não é mais um fato da vida que uma pessoa entra com um processo, o outro vai, contesta, eu quero pagar menos, aí a gente joga isso e um dia, quem sabe, isso é resolvido. Hoje, o contencioso tributário é tratado como política pública na PGFN, que tem mais de 100 mestres de administração pública no seu quadro, pagos pela PGFN. Infelizmente, eu sou muito grato por ser um desses mestres de administração pública, e que a gente pensa a política pública com base em evidências e dados. Então, quando o Dr. Bixara traz aqui o índice de recuperação dos créditos escritos em dívida ativa, ele coloca um percentual de 1,44%, que de fato é ínfimo, a gente tem que considerar, por exemplo, que nenhuma instituição ela avalia o seu grau de recuperabilidade de seus créditos com base no estoque de 200 anos. A gente sempre faz uma avaliação, normalmente, dos últimos 5 anos, o tanto que entrou, o tanto que saiu, o tanto que eu consegui recuperar, e o tanto da minha carteira está em situação de conformidade. E essa é a situação da carteira da PGFN. A PGFN hoje tem cerca de 7 milhões de devedores inscritos, e graças à transação tributária, a gente tem cerca de 2 milhões de devedores regulares. Então, o grau de conformidade tributária cresceu exponencialmente. Não é 1,44%. 1,44% é o tanto que eles conseguem pagar. Mas o grau de conformidade do contribuinte brasileiro com a PGFN, ele beira hoje os 30%. E isso, para mim, é um resultado altamente elogiável e altamente comparado às melhores instituições de asset recovery que existem. Então, assim, a gente tem um alto percentual de conformidade, ainda que não entre todo o volume de dinheiro que a gente adoraria, com taxas de juros exorbitantes que aumentam esse crédito a valores estratosféricos e irreais, de fato. Prosseguindo em política pública baseada em evidências, a gente percebeu que a gente não tinha nada como método alternativo de resolução de conflitos. Nada, era zero. Há 5 anos atrás, a gente simplesmente não tinha nenhuma saída
para resolver fazer um acordo legítimo entre fazenda e contribuinte. Com a transação tributária, a gente atacou os 3 principais eixos do contencioso tributário, com base em dados. A gente tem um contencioso econômico, que é o contribuinte que não tem condição de pagar, é aquela carteira que o Bichara bem mencionou, de 1,7 tri, simplesmente o sujeito não consegue pagar. Não adianta, não tem lei, não é questão jurídica, ele não tem patrimônio para pagar. Então, isso aí é atacado por um modelo de transação, que é a transação na cobrança. A gente tem um segundo problema, que é de complexidade jurídica, e aqui eu acho que eu falo para o público que lida com esse problema, que são as amarras que a gente tem na nossa legislação que dificultam ter um mínimo de previsibilidade sobre como operar no Brasil, que não sabe se o auditor da Receita vai dizer se está certo, se está errado, que morre de medo da famosa pegadinha, que tem uma controvérsia sobre questão de fato, que a gente vai ter que chegar às últimas instâncias, talvez com perícia, para decidir quem estava certo, quem estava errado, e que leva tempo e, infelizmente, por mais que o nosso judiciário seja o que mais trabalha no mundo, ele não tem uma especialização adequada para tratar com esses assuntos na velocidade que a vida das pessoas exige. E aí entra a arbitragem nesse aspecto. Para o conflito relacionado a teses, a gente tem um modelo de transação no contencioso de teses disseminadas e relevantes, que são editais sobre assuntos que geram contenciosos e que a gente pode oferecer acordos para encerrar o litígio. Lembrando que a Fazenda vai continuar brigando em relação àqueles que não entrarem no acordo. E para conflitos que são extremamente técnicos, complexos, relacionados à matéria de fato, subsunção de fato à norma, é muito difícil que a gente consiga prosperar numa relação direta Estado-contribuinte sem precisar de uma solução heterocompositiva, e aí sim vem a arbitragem. Porém, vem a pergunta, qual o melhor modelo de arbitragem que podemos fazer? Tínhamos no Congresso 2 PLs anteriormente a esse PL da Comissão de Juristas, 4468, da senadora Daniela Ribeiro, 4259, salvo engano, do senador Anastasia, 4257 de 2019, do senador Anastasia. E eles tinham perspectivas diferentes em relação a todo esse contencioso bagunçado que a gente tem. Um pensava mais no aspecto preventivo, o outro pensava mais na recuperação do ativo. Sendo que temos problemas em todas as fases. Qual foi a solução da Comissão de Juristas? Vamos fazer um PL guarda-chuva. Um PL guarda-chuva que contemple todos esses vícios e que permita uma regulamentação infralegal com alto grau de customização por parte das diferentes esferas federativas, que a gente tem que respeitar, né? A autonomia federativa e o nosso federalismo extremamente complexo, para que os entes, a Fazenda Pública Nacional e os entes subnacionais consigam adaptar para a sua realidade da melhor forma possível o Instituto da Arbitragem. E como é que a gente pode buscar algumas fontes de inspiração? Vamos primeiro lá em Portugal. Todo mundo elogia Portugal porque lá tem uma iniciativa praticamente inédita no mundo de arbitragem tributária. Como funciona? Lá eles elencam hipóteses gerais em que o Estado se compromete a caso o contribuinte deseje ir para a arbitragem. Fizemos isso no artigo 2º do PL. Então, as fazendas irão editar um ato geral, com hipóteses gerais, que o contribuinte naquela situação vai poder indicar se ele deseja ou não participar da arbitragem. Mas a arbitragem é um mecanismo alternativo, muitas vezes adequado, mas alternativo. Então, cabe a decisão do ente público, né, nessa relação de consensualidade, estabelecer que, de fato, eu confio e eu vou para a arbitragem. Então, tem esse segundo momento, e aí vem a assinatura do compromisso arbitral. Essa foi a lógica pensada, fomos lá em Portugal. Em relação às etapas do procedimento arbitral, nossa inspiração qual foi? Apesar das críticas que tivemos em relação a pontos específicos da arbitragem com a Fazenda Pública, temos um modelo hoje validado, inclusive pelo decreto 10.025/2019, e aqui o Gustavo, colega de advocacia pública, ele conhece muito bem esse decreto. E, se olharmos o decreto e o PL da Comissão de Juristas, perceberemos que do artigo 8º até o artigo 14, a lógica do PL é a mesma do decreto da arbitragem de infraestrutura, o que é ótimo para os senhores, que já economizam um bom tempo, caso a lei venha a ser aprovada na parte de estudar, né? Então, vocês já sabem de onde vem a inspiração. Colhemos também aspectos gerais do Instituto na Lei Geral de Arbitragem, especialmente em relação à nulidade da sentença arbitral, a forma que você pede anulação da sentença arbitral, os requisitos para ser árbitro. Então, tem uma série de normas que buscam inspiração na norma geral de arbitragem e trazemos, evidentemente, algumas peculiaridades da seara tributária que não poderiam deixar de faltar. E aí eu preciso, infelizmente, que os senhores ouçam bem o que eu vou dizer em relação à abertura ao mundo tributário. Na relação tributária, eu não consigo pensar só no contribuinte com quem eu estou me relacionando. Eu tenho que pensar em toda a sociedade, eu tenho que ter a questão do aspecto da isonomia. Então, por isso que eu preciso
de um edital com hipóteses gerais que todos que estiverem naquela situação possam desejar adentrar. É algo amplo, é algo geral. Eu preciso que o árbitro, quando for aplicar, quando for realizar o julgamento, observe a jurisprudência consolidada de STJ e STF, especialmente nos casos em que ela é favorável à Fazenda Nacional. Por que, especialmente nos casos que é favorável à Fazenda Nacional? Porque quando a Fazenda Nacional perde, aí o litígio tem que acabar. Aí tem um erro do procurador que estiver contestando, do auditor que estiver cobrando. É questão de erro. Aí não é questão nem sequer de julgamento arbitral. Se tem um precedente em repercussão geral e repetitiva ou em ADI, aí é um equívoco da administração e, por isso, quando o contribuinte apresentar o requerimento, sequer vai para a arbitragem. Vai ser identificado na hora e o valor que eventualmente esteja pleiteando de volta vai ser devolvido ou o auto vai cair. Então, quando a Fazenda vence, eu tenho uma norma que legitima a aplicação do tributo em relação a todos os contribuintes. E aí eu não posso fazer com que o árbitro ele deixe de aplicar aquela norma para um contribuinte enquanto todos os outros estão pagando. A questão que vai para a arbitragem, especificamente, é uma questão, notadamente, de subsunção fato-norma. Essa é a nossa crença. Então, por isso que não pode a sentença arbitral gerar um regime jurídico diferenciado para quem foi para a arbitragem. E todas essas cautelas eu estou mencionando por quê? Porque precisamos ter credibilidade e confiança no Instituto. Se não tivermos isso, se parecer que estão tentando um fast track para determinadas pessoas ou determinados contribuintes, o Instituto não vai sair nunca do lugar. Então, em relação às normas aplicáveis, essa concepção é muito relevante. O direito a ser aplicado vai ser o direito brasileiro, notadamente aquele que está sendo aplicado e já foi validado por Supremo e STJ em relação à constitucionalidade e legalidade da exação, mas a aplicação do caso, no caso concreto, a aplicação da lei no caso concreto, essa sim precisaremos da figura do árbitro, que tem as duas principais vantagens do Instituto da Arbitragem. Celeridade, sentenças no máximo em 24 meses, e especialização, para eu não ter que chegar numa vara que muitas vezes não está preparada, porque é uma vara generalista para tratar com tantos assuntos, tem que fazer uma perícia com alguém que ninguém sabe muito bem quem será o perito, e vai ter um resultado altamente imprevisível e eventualmente injusto. Nada contra, repito, desembargadora, pelo amor de Deus, nada contra o nosso Poder Judiciário, que é o que mais trabalha no mundo, mas é a diferença entre essa complexidade do contencioso e a vida dos contribuintes, e a vida dos empresários, e a vida do cidadão. A gente tem que ajustar isso. Isso está acontecendo. Aí essa fala minha de várias preocupações, ela também vem acompanhada com um pouco de esperança. Por que um pouco de esperança? Porque todo esse cenário que a gente está delineando, de 2 milhões de acordos celebrados, com vários contribuintes, era inimaginável há pouco tempo. A gente avança com a transação, a gente avança agora, inclusive, em algo que deve ser noticiado hoje nos grandes veículos de imprensa, com uma portaria histórica entre todos os tribunais regionais federais, CNJ, CJF e PGFN, para extinguir automaticamente, via troca de dados, isso é tecnologia, 400 mil processos de execução fiscal que já não tem razão de existir, serão extintos numa troca de sistemas, tecnologia. Com base nessa esperança é que eu acredito que a gente vai poder avançar na arbitragem tributária. Eu deixo o Estado escolher quais são as hipóteses gerais em que a arbitragem vai ser possível. A gente pode colaborar no diálogo constante com a advocacia, como eu tenho com o Bichara direto, sobre agora contencioso, transação. Foi ele que me ligou, inclusive, eu acho que ele que me indicou para estar aqui. Então, de fato, a gente conversa bastante, sempre respeitando os dois lados, sempre respeitando a atividade que cada um faz. A gente se orgulha de vencer normalmente no Supremo em relação à condicionalidade, Bichara, não fique chateado, são os números, o aproveitamento das normas, da constitucionalidade das normas do Brasil é de cerca de 80%, das normas federais, não estou falando de estados e municípios, mas no âmbito federal, 80% o índice de reconhecimento de constitucionalidade das normas, mas a gente tem que estar aberto a saber que alguns contribuintes não podem esperar o tempo do Poder Judiciário que mais trabalha no mundo. Eles precisam tocar a vida deles. E, para isso, a gente vai ter sempre a via da transação e, se tudo der certo, teremos, num futuro que não seja muito distante, a via da arbitragem, em que os procuradores da Fazenda continuarão trabalhando de forma árdua e incessante, defendendo o auto de infração. A gente não vai abrir mão 1 centímetro do nosso dever constitucional de advogar com excelência em prol do Estado brasileiro, em prol da sociedade brasileira, mas sempre preocupado com esses detalhes de promover solução. Essa é uma mentalidade que hoje existe na PGFN, existe na Advocacia Pública Federal, e a gente, inclusive, com a Câmara de Negociação, que agora está sendo aberta pelo ministro Jorge Messias, estamos abertos a colher propostas legislativas, colher ideias relacionadas a todos esses institutos, para que a gente possa dar um passo decisivo em relação à segurança jurídica no Estado brasileiro. Essa é a filosofia que a gente tem, esse é o trabalho que a gente está tendo, esses são os resultados que a gente está alcançando, e saibam que é uma honra gigante
estar nesse fórum internacional, podendo falar sobre arbitragem, podendo falar sobre PGFN, podendo falar sobre direito tributário e, acima de tudo, sobre justiça fiscal. Foi uma honra, muito obrigado a todos. Vou falar por último, né? Consegue ouvir um pouquinho? Tá umas colas aí. Queria agradecer muito ao doutor Murilo pelo convite. Está funcionando? Está funcionando? Está funcionando. Então, agradecendo o convite do doutor Murilo para falar sobre arbitragem, né, no direito tributário. Bom, eu, apesar de ter falado sobre desenvolvimento sustentável, que foi o tema do meu mestrado, eu comecei minha carreira com tributário e fui procuradora do município, na época da tributária. Então, é um assunto que eu tenho muito carinho. E por essa razão, até quando fui para o tribunal, fui para uma turma tributária. E, obviamente, a gente vai ter uma visão interna do assunto, né, eu diria. A visão, do meu ponto de vista, é uma visão de quem está lidando diariamente com o assunto e sem o interesse do contribuinte, nem o interesse da fazenda. A gente fica ali, né, como fiel da balança. E aí, a gente escutando né, essas ponderações, tem algumas coisas a acrescentar. Né? Quando a gente fala de taxa de condicionamento do judiciário, a gente sabe, hoje em dia, como já foi falado aqui, né, o judiciário ele está muito transparente, está muito público, muito transparente, não só pelas decisões que são motivadas por força de determinação constitucional, mas também nos seus números. Né? A gente tem um trabalho de excelência que está sendo feito do CNJ e que só tende a melhorar, que aponta para os números da justiça. Só que quando a gente fala de taxa de condicionamento, a gente está falando ali de execução fiscal que não se acha o devedor. Então, aí não é culpa do judiciário, né? Se o devedor some. E se a gente tem hoje execuções fiscais paradas, arquivadas, emperradas, processos com 20 anos, são devedores que sumiram. Não são os bons devedores a que se referia a PGFN. Né? Então, assim, a gente tem aí um quadro que eu acho que tem que ser analisado com essa visão. A taxa de condicionamento que existe no judiciário se deve a execuções fiscais ou mal propostas ou abandonadas, arquivadas, cujo devedor não tem a menor condição de ser cobrado e sumiu. Então, o que sobra? O que sobra dentro de um gabinete tributário? Aí a gente vai ter as questões de inconstitucionalidade, as questões de direito, que não seriam abrangidas tanto em nenhum desses projetos, né? Todos esses projetos de lei excluem as questões jurídicas que envolvem constitucionalidade. Então, que é, digamos, acho que 80% daquilo que sobra. Então, dentro de uma vara e um gabinete tributário, a gente exclui as execuções fiscais arquivadas, exclui as questões de inconstitucionalidade, que, diga-se de passagem, a PFN tem feito um excelente trabalho até de, imediatamente após declarada a inconstitucionalidade de um tributo, sobrevém uma portaria e deixa-se de ajuizar execuções, e deixa-se de cobrar, e se resolve a questão administrativamente. Isso a gente tem visto na prática acontecer imediatamente. Então, essas questões também são resolvidas rapidamente. O que sobra? Vai sobrar justamente a questão de direito, de fato. Né? É justamente essa questão que está se pretendendo levar para a arbitragem, é o que sobra dentro de um gabinete tributário, e cuja escolha que vai depender, invariavelmente, de uma perícia, né? Que é, obviamente, de confiança do juiz, né? E das partes, enfim, também que vão acompanhar a perícia. Então, assim, a visão que, obviamente, eu vou ter dessa situação, e aí eu não vou dizer que eu não vou aceitar dizer que o judiciário tem ciúme da arbitragem. Eu acho que não é isso. É que, na verdade, o que eu acho que existe é uma falsa ideia de que uma arbitragem vai fazer uma perícia num prazo mais rápido do que nós fazemos. Né? Assim, a sentença tem que ser proferida, um projeto de lei fala em 1 ano, outro projeto podendo prorrogar por mais 1 ano. Isso vai depender do tempo da perícia.
Porque a verdade é a seguinte, concluso o processo para a sentença pelo Código de Processo Civil tem 60 dias para ser proferida. E um juiz que pretende subir para o tribunal, hoje em dia, ele tem que obedecer os critérios do CNJ e do Código de Processo Civil e tem que proferir a sentença em 60 dias. Então, assim, o CPC já nos dá essa determinação. Então, aonde que o processo vai demorar? Vai demorar na perícia. Vai demorar exatamente naquela investigação de se o perito é uma pessoa confiável ou não. Isso vai atender à imparcialidade, vai atender os requisitos objetivos que as partes também cobram. Quer dizer, a gente está falando ali de devido processo legal. Então, assim, a menos que a perícia não observe o devido processo legal, a perícia vai demorar, perdão, a arbitragem não obedeça o devido processo legal, a arbitragem vai demorar o mesmo prazo da ação judicial. Porque, na verdade, o que a gente está zelando ali, e o meu papel é esse, é zelar pelos direitos e garantias individuais. Esse é o meu papel. Então, assim, o meu papel é zelar para que os contribuintes tenham direito de defesa e possam produzir as provas, e se não produzir a prova, o tribunal vai anular a minha sentença e vai também garantir os direitos da fazenda, no caso concreto. Então, assim, observado o devido processo legal, eu acho que a gente começa a empatar, né, com a arbitragem. Né? Bom, então, qual a vantagem da arbitragem, né? Na esfera administrativa e na esfera tributária? Celeridade, sinceramente, a gente vê os números do CNJ, tirando as execuções fiscais, né, a gente vai ver que o prazo, hoje em dia, com os processos digitais, um prazo de uma ação judicial, ela vai correr, ela é julgada em 11 meses. Isso está divulgado no site do CNJ. Então, celeridade eu afastaria. Segurança jurídica. A segurança jurídica que hoje a gente tem advém dos precedentes. Quer dizer, a gente hoje em dia caminha, francamente, né, para um sistema híbrido. Já quem defenda que a gente já está num sistema híbrido, não sei, eu não diria, mas, enfim, já se defende, né, de precedentes que devem ser observados, sob pena também, inclusive, do juiz sofrer um processo administrativo e não ser promovido por não atender um precedente, enfim. Então, assim, a gente tem que observar o precedente. Então, essa é a nossa maior segurança jurídica, observância dos precedentes. Né? Então, o outro benefício da arbitragem, bom, custo. A verdade é o seguinte, hoje em dia, na Justiça Federal, é praticamente de graça litigar. Né? O custo que se tem, hoje em dia, na Justiça Federal é com seus próprios advogados e com o artigo 85 do CPC, que foi também obra, né, da mudança legislativa que ocorreu recentemente. Agora, fora isso, as custas na federal é mínima, ínfima. Né? Então, não sei se isso seria uma vantagem. Né? Agora, a verdade seja dita é que o nosso sonho como juiz é que realmente a gente tenha maior formação. A gente é generalista. Um juiz é um generalista. Né? E a gente faz um concurso para poder atender todos os tipos de litígio. Então, né, na federal, o concurso, quando a gente faz, desde crime até ação administrativa, um processo administrativo envolvendo uma licitação, passando pelo tributário, passando pelo servidor público, passando por uma criança que vai para o exterior, né, na Convenção da Haia, enfim. Então, a gente realmente tem esse aspecto de ser generalista. Então, o que nós realmente pedimos? Né? A gente pede maior especialização, que hoje em dia a gente já tem também. Né? Hoje, todos os nossos tribunais federais, e acho que os estaduais também, têm a especialização, que vem agregar, né? Eu acho que nesse aspecto, e formação. Né? A gente tem que investir realmente em formação. Isso eu acho que é uma coisa que realmente a gente tem que estar sempre atento. O juiz tem que estar sempre estudando. E, para isso, a gente, enfim, desenvolve, até dentro das possibilidades, a gente faz o possível para estar nos painéis, estar nos fóruns, estar estudando, enfim, se especializando. Mas, então, assim, não é que haja um ciúme do judiciário, é que a gente vem demonstrando ao longo dos anos que as reformas e os implementos vêm sendo feitos. Como, aliás, agora a arbitragem talvez tenha que fazer ajustes, né? Eu acho que faz parte do direito fazer os ajustes, faz parte desse nosso direito em evolução. Né? Se a arbitragem no campo da tributação vai ser uma evolução,
ou não, eu acho que o tempo vai dizer, né, como foi dito. Temos aí 3 projetos de lei, saudando aqui meu querido colega, presidente da JUF, chegando, mas a gente tem 3 projetos de lei em andamento, enfim, o assunto está palpitante, está na pauta do dia, a reforma, dentro, né, da reforma tributária, a reforma também do processo administrativo e processo tributário, então vem com muita força. Agora, também, por outro lado, essa questão do paradigma, Portugal. Aí, quando eu fui ver os números, né, eu falei, vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada, Portugal. O que aconteceu? Bom, Portugal quis cobrar dívidas ali de pós-2010, né? Considerando uma crise violenta que estava se passando, ninguém estava pagando nada de imposto, então eles tinham que montar ali um esquema de cobrança. Agora, na lei de arbitragem tributária de Portugal, prevê recurso para o Tribunal Constitucional. É isso que a gente quer aqui? Acho que não, né? Quer dizer, prevê um outro recurso, além desse, um outro recurso ao Superior Tribunal, um outro Superior Tribunal administrativo tributário, né? Então, assim, aí os números, bom, até hoje, eles de 2016 até agora, julgaram 4.000 casos. Bom, 4.000 casos é o que eu tenho no meu acervo, dentro do meu gabinete. Então, isso é paradigma para a gente? Eu acho que não. Então, assim, minha preocupação aqui é a gente ficar copiando um modelo de um país que, assim, que não se compara ao Brasil. A gente não pode se comparar a um país, seja ele qual for, da União Europeia. Se a gente, para começar a comparação, e aí, parte dos meus estudos eu fiz com relação ao princípio da transparência na União Europeia, a gente tem que se comparar à União Europeia. E como eles veem, então vamos ver como é que a União Europeia vê a arbitragem tributária. E aí, na verdade, o que a gente vai ter é uma arbitragem tributária internacional. Né? Então, assim, quando se fala de arbitragem tributária, está se falando internacional. Por quê? Porque você tem 2 países soberanos que vão ter que lidar com leis internas e com reflexos internacionais. Então, assim, a gente não está lidando a nível de União Europeia com arbitragem interna tributária. Então, é este modelo que se canta e decanta como sendo um paradigma, de fato, ele funciona para nós? Eu diria que não, até em função da recorribilidade que existe ali. Né? Então, a precariedade da cláusula. Porque, na verdade, assim, quando eu estudei arbitragem, eu tive o prazer e o privilégio de estudar arbitragem com o professor Paulsen, na Universidade de Miami, ele dizia que a primeira cláusula que a gente estuda em arbitragem é competência. Competência e competência. Né? Então, assim, a gente começar a misturar essas coisas, a gente começa a criar a tal do jabuticaba, né? Então, eu tenho um pouco de receio. Mas, e também, no projeto de lei da senadora Daniela, há uma previsão expressa de ação anulatória, né, da decisão, nos casos de nulidade. É isso que a gente quer? Né? Então, a previsão é expressa, ação anulatória. Cabe ação anulatória da sentença arbitral. Isso pode, enfim, gerar consequências, né? Se começa a se aceitar a ação anulatória. Então, eu acho que o assunto tem que ser ainda mais debatido, mais conversado. Eu acho que a gente tem evoluído muito no direito público. Hoje, a necessidade da motivação que a LINDB trouxe, a necessidade de observação do consequencialismo, enfim, a LINDB trouxe por si só muita novidade, que eu acho que a gente tem que utilizar e mastigar mais. E eu acho que esses projetos de lei, eu acho que devem ser amadurecidos, sobretudo por causa da redução da multa. Aquela questão da redução da multa é um detalhe que me causa um pouco de espécie, porque fala que, bom, a gente não pode dispor de crédito tributário, então como é que a gente vai reduzir multa? O que é multa? Né? A gente teve agora um Estatuto da Simplificação das Obrigações Acessórias, que eu acho que o que ele tem de melhor é o título. Né? Vamos simplificar, porque a simplificação é um dos princípios que está inserido dentro da eficiência do artigo 37. Se a gente quer ser um país mais eficiente, a gente tem que simplificar. Né? Então, assim, tornar as obrigações acessórias mais simples, ótimo, excelente caminho. Agora,
dar redução de multa para o cliente, para o contribuinte que corre por uma arbitragem, depois de lançado? Por quê? Por que ele vai ter mais um direito de redução de multa? Ali é uma dispensa de crédito também. Então, assim, ele está se tornando disponível um crédito também. Então, assim, eu olho com um pouco de cuidado esse artigo especificamente. Mas acho que a gente tem que também pensar que o direito público evoluiu muito. Hoje a gente tem grandes profissionais dentro do direito público, tem escolas. É diferente de quando a gente começou lá atrás, onde sempre se olhava, arbitragem, transação, com aquele olhar de, isso aqui só pode ter coisa errada. Né? Acho que não. Acho que a gente já vê com outros olhos, com um olhar muito mais preocupado realmente com os objetivos do Estado, né? Então, acho que a gente tem que vencer esse preconceito, mas eu acho que o assunto ainda merece ser mais debatido, né? E era isso que eu tinha a contribuir aqui. Tem um tempinho para pergunta, né? Sim, claro. Eu até ia iniciar fazendo duas achegas à peroração da desembargadora, mas no sentido de concordar com a necessidade de aprimoramento, mas duas coisas muito rápidas. Primeira, com relação à dosimetria. Esse foi um assunto que a gente discutiu muito na comissão, né? E eu até, acho que esse a gente terminou divergindo, porque eu achei que o passo foi tímido até. Acho que tinha que ter mais dosimetria, né? E um dado curioso, todos os projetos envolvem alguma redução de sanção, não só o da arbitragem, né? Partindo de uma compreensão, inclusive, e aí muito baseada em experiências estrangeiras, que a sanção deve ser diferenciada a partir do bem jurídico violado e a partir da disposição do contribuinte por uma solução célere, né? Então, por exemplo, o racional subjacente da redução da multa na arbitragem seria uma liquidação rápida da dívida eventualmente sobejante, né? Então, esse é um tema que, sem dúvida, eu acho que a gente precisa evoluir. E com relação à execução fiscal, aí mais uma informação que os colegas que não militam na área, essa mazela, né, desembargadora, talvez seja a maior hoje do judiciário, as execuções fiscais zumbis, né? E aí eu acho que o projeto andou muito bem, e a gente fez uma sugestão, aliás, a PGFN fez a sugestão, e todos concordaram, no sentido de jogar para a esfera administrativa todo esse trabalho burocrático. E eu acho que aí realmente ganham todos, né? Então, como é que fica o sistema? Uma execução fiscal praticamente que se inicia na esfera administrativa, terá o exequente a obrigação de apontar o endereço do credor, intimá-lo, e, se ele não oferecer bens a penhora, efetuar a penhora na esfera administrativa. E aí muita gente diz, mas vai ter penhora administrativa? Isso é razoável, porque se o contribuinte for intimado na esfera administrativa e se quedar inerte, eu estou de acordo que a PGFN ou qualquer procuradoria deve poder fazer essa penhora e depois ele vai reclamar no judiciário se ele quiser. Agora, realmente o contribuinte que recebe a intimação e fica inerte, acho razoável que a gente contribua e desafogue o judiciário com essas questões menores que envolvem um assunto pré-cognição, né? Não se está discutindo ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, o sujeito entrega pronto o processo para o juiz, né? As partes já controverteram a matéria de fato, já foram citadas, etc. E acho que a gente precisava caminhar para isso, no sentido de que a gente resolva esse problema que realmente, hoje a gente sabe que é só do judiciário, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma vara de execução fiscal responsável por cobrança de IPTU que tem 1 milhão de processos. Deve ser a vara que mais tem processo no mundo, né? E desses 1 milhão, seguramente 95% são as execuções fiscais zumbis de IPTU, né? Agora que eu ia abrir para as perguntas. Eu estava só me valendo aqui da prerrogativa do microfone. Só um adendo. Quando um contribuinte tiver, porque a ideia seria, inclusive, um cisbajude administrativo. Então, a hora que o contribuinte começar a receber cisbajude, eu sei que o senhor vai me procurar. Vamos. Não. Eu sei que vão me procurar. Né? Óbvio. Né? Aí que está, é o que eu falei. O meu papel é defender as garantias individuais. Né? Será que realmente um cisbajude administrativo ele não está ferindo direitos? Né?
A hora que as pessoas começarem a receber isso, a gente vai conversar de novo. Eu queria só complementar, porque para essa parte Bichara nunca me prepara antes, né? Ele jogou agora. mas assim, uma preocupação que a gente tem, que teve na comissão, né? E a comissão era engraçado que era metade advogados privados, metade representantes da Fazenda. E a gente discordava diversas oportunidades. Então, assim, a multa ficou tímida para ele, a redução da multa, a gente não queria de jeito nenhum redução de multa, mas ele achou tímida, né? Então a gente vai discordando. Em relação a essa questão da execução fiscal, o objetivo princípio e que motiva as ideias que estão ali, algumas eu pessoalmente achei muito ousadas. Essa parte, por exemplo, de você realizar atos expropriatórios. Mas a constrição patrimonial, o bloqueio, a indisponibilidade da venda, eu acho que até este momento, para evitar fraude de execução, ok. Só que a gente tem que ter, e essa é a parte principal, eu sempre falo, inclusive, para os colegas da Procuradoria, eu coordenei durante 4 anos a atuação judicial da PGFN. Precisamos ter deferência pelo Estado juiz. Se eu assino um pedido para o magistrado, é porque todas as outras opções que eu podia ter feito não foram frutíferas. E o magistrado ele precisa se declinar sobre problemas que de fato existem, pretensões resistidas de fato. Não é uma mera, não, manda uma cartinha para o TSE para ver o endereço, ver... Não, eu tenho uma controvérsia jurídica. E aí eu preciso de alguém, de fato, para dirimir esse conflito. Eu acho que isso engrandece o papel da nossa magistratura, engrandece o nosso papel como advogados da gente reconhecer quem, de fato, tem a responsabilidade e a missão constitucional de dizer o direito. Em relação ao aspecto meramente patrimonial, e aí é só um paralelo, quando é uma hipoteca de um credor privado, banco, que ele pode executar extrajudicialmente, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que isso é constitucional. E aí, quando eu penso que, de fato, em relação ao Estado, apesar de a gente ter uma herança histórica de não ter um regime democrático, a gente tem uma superação, muita coisa a gente ficou ainda com esse trauma da relação com o Estado brasileiro. Mas hoje, com uma progressiva construção da relação de confiança, a mera anotação para evitar uma fraude, eu acho que é benéfico para a recuperação do crédito público, desde que sempre submetido ao crivo do Poder Judiciário. É só esse apontamento, sob pena de parecer que a PGFN está indo além das suas atribuições. E não é o caso, pelo amor de Deus, não quero que essa mensagem fique de forma alguma subentendida. Era só esse comentário.